Conflito de gerações dentro das empresas. Tem chefe com 25 anos tentando liderar funcionários com mais de 50 sem sucesso. O contrário é ainda mais comum, chefes com mais de 50 tentando liderar funcionários com menos de 25 anos. Não tem como dar certo sem que os líderes entendam quais as diferenças entre as gerações. Elas pensam diferente e, claro, agem diferente e não dá para ignorar isso. Minha convidada, Adriana Prates, é uma estudiosa do assunto e vive o desafio de ajudar empresários e executivos a entenderem o conflito entre as gerações. Esse é um tema fascinante, Adriana. Eu quero tentar, com a sua ajuda, que nós possamos esclarecer para empresários e para executivos, para funcionários de uma maneira em geral, que hoje vivem essa dificuldade de lidar com o chefe, ou um chefe que vive a dificuldade de lidar com o liderado e às vezes não sabe por quê e acha que é uma questão de personalidade. E não é isso? É verdade. E isso tem acontecido com muita frequência mesmo, Inácia, principalmente, vamos lembrar aí, né, das gerações que, começando pelos baby boomers. Vamos colocar arte então, produção, porque aí nós vamos acompanhando o que a Adriana está falando pelas datas. Isso vai facilitar para quem está nos assistindo em casa ou pela internet a acompanhar todo esse raciocínio. Vamos lá. É verdade. Aí nós temos os baby boomers, né, que é um nome que foi dado lá nos Estados Unidos, Exato. Na verdade. Todo né? esse conceito de geração, né, muitos estudiosos, Inácia, eles assim, muitos até nem gostam, porque rotula. E realmente eu posso ser uma geração baby boomer e ter uma atitude de Y, por exemplo, e tende às vezes a superficializar um pouco os assuntos. Todavia, o fato de incluir nas gerações, por outro lado, também vai dar o quê? Um guia, uma diretriz. Uma nova percepção. Uma nova tá percepção, né? E até para quem está sofrendo, né, o conflito, porque certamente ambas sofrem, né? Exatamente. Ninguém quer o conflito gratuitamente. Então nós temos de 1946 a 64 os baby boomers. E aí vem a geração X, da qual eu faço parte, 65 a 78. Ah, pois é. Prazer, eu também. colegas. É verdade. E geração Y, mais jovem, de 1979 a 92. Isso. E tem uma geração nova ali, que é a tal de geração Z, a partir de 93. Que geração é essa? A geração Z, ela é também chamada de geração F, porque Z, desafiar, porque eles já é a única geração dessas quatro, Inácia, que eles não tiveram migração digital. Elas já nasceram na era da internet, porque a geração X criou a internet. A Y, ela ajudou a concretizar tudo isso. Agora, a Z não teve migração. A Z não sabe como seria o mundo sem tudo isso, né? Computador, telefone celular, interativo, né? E essa geração está começando a chegar ao mercado também, porque eles estão agora na faixa dos 17, 18, 19, 20 anos. Nós temos agora, produção, uma nova arte para colocar, que vai explicar os principais acontecimentos que cada uma destas quatro gerações viveu e que, obviamente, isso impactou na forma de ver o mundo, né? Na forma até de viver. Então, vamos acompanhar. Nós temos os baby boomers que viram o final da Segunda Guerra chegar e tinham aí, daqui a pouco a gente vai ver, os objetivos atrelados a esse acontecimento marcante, né? Exatamente. E geração X, movimento hippie, revolução sexual, somos nós. A geração Y, revolução tecnológica, e a geração Z, interatividade digital. Quer dizer, tudo é possível para essa geração. Essa turma aí Y. é da paz, né? Porque ela não teve tanto conflito ainda. Né? Nós temos ainda poucos estudos e até esclarecer quando diz F, é porque geração Facebook, né? Está sendo chamada por essa razão mesmo. A geração das redes sociais. De não conseguir desconectar realmente das redes, mas inclusive almoçando, se alimentando, namorando, tudo que eles fazem tem um componente digital associado a essa geração. Nós temos agora pontos que são os principais ideais dessas quatro gerações. Como os baby boomers viram a Segunda Guerra Mundial acabar, eles tinham o desejo de reconstruir o mundo, não é isso? Exatamente. E daí essa questão está atrelada também a esse desejo enorme de estabilidade, de segurança, né? Embora isso foi mais percebido nos Estados Unidos, essa questão da guerra nos Estados Unidos, Inglaterra e na Rússia, né? Naquela ocasião ali, 1946 e 64, da qual faz parte essa geração. Quer dizer, eles querem segurança porque viram o mundo ruir, claro, né? Então elas querem realmente iniciar uma carreira na empresa
e querem se aposentar nessa carreira, né? Construir uma grande história. E foi nessa época, inclusive, Inácia, que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, surgiram os grandes empresários, os grandes empreendedores. Que queriam marcar uma geração. E os grandes executivos, que são hoje aí, os presidentes de empresa. Consultores, né? Exatamente. E nós estamos vivendo um momento histórico, porque as 4 gerações estão aí dentro. Convivendo. É. Nós temos a X, que tem como seus principais ideais lutar pela paz e pela liberdade, lembrando que é a geração do movimento hippie, né? Nós temos a geração Y, que já encontrou a globalização como uma realidade e a necessidade da diversidade, da multicultura. Exatamente. E a geração Z, empreendendo através da internet, o pensar fora da caixa. É uma geração que, na sua opinião, ela não consegue imaginar um mundo em guerra, porque ela tem hoje a possibilidade de viajar para qualquer lugar do mundo, sem muitas restrições de espaço e de fronteira, com algumas exceções aí no globo, é isso? É uma geração que ela... A geração Y, ela chegou com uma carga, eu vou me referir a ela primeiro, até porque a gente entenda a Z. A geração Y chegou com uma carga muito forte. Ela é a que tem mobilizado vários sentimentos nas empresas, nas organizações, porque a geração Y ela traz toda uma questão de querer mudar o mundo, de estar com a vida atrelada a uma causa, de querer ser diferente dos pais, que são os boomers ou a geração X. Então, eles têm uma guerra que eles travam também, porque eles precisam se inserir, precisam ser percebidos, ser legitimados quando eles passam a gerenciar, por exemplo, pessoas que têm faixa etária e experiência muito maior que a deles. Então, eles têm um esforço e uma luta. Eu te diria que a geração Z, ela é meio que vive os benefícios de tudo isso. Sem muito compromisso, talvez? Já é. Essa seria a desvantagem, que eu acredito que todas elas têm as marcas, né, do que favorece e do que desfavorece. Então, o compromisso, ele é superficial. Então, muitas vezes você está vivendo um conflito enorme na empresa, uma coisa horrível aconteceu, está todo mundo desesperado. Tem o lado de que ele está feliz, está ali no Orkut, e isso não atrapalha o trabalho dele, a empresa precisa perceber, ele não se desespera, mas também ele está lá com alegria, ele continua mantendo um bom clima de trabalho. Parece ausente, mas é um jeito diferente só de ver as coisas. Exatamente, então acaba contribuindo, mas pode parecer para quem está ali uma indiferença, por exemplo. Né? Então vamos lá, agora eu vou pedir para a produção, vamos colocar as 2 telas praticamente em seguida para a gente poder acompanhar. Vamos ver aqui para essas 4 gerações o que o trabalho significa, porque isso muda tudo, né? A Adriana até já antecipou. Para os baby boomers é a principal razão de viver. Já para quem está na geração Y, é o que paga as contas, por isso eu preciso trabalhar, já não tem mais tanto apelo emocional. Na geração Y, aliás, isso na geração X. Na Y, satisfação do desejo de consumir, eu preciso ter. Eu preciso sempre mudar todos os meus acessórios. E na geração X, uma forma de ser desafiado. É uma geração que busca do trabalho outras coisas. Ela não está tão preocupada em acumular bens. Vamos agora para a próxima tela, que é uma tela que vai encerrar para nós aí, dentro dessa visão rapidamente superficial, mas apenas para vocês entenderem, a média de trabalho dessas gerações dentro das empresas. Então, vamos lá. Geração Baby Boomers, de 30 a 40 anos, como a Adriana disse, entra e se aposenta na mesma empresa. A geração X fica também muito tempo, mas bem menos do que a geração Baby Boomers, de 10 a 15, a Y de 4 a 6, bem volúvel, e a geração Z, de 1 a 3 anos, e olhe lá. Entra e já está saindo. E olha, ela está de olho em outra coisa, né? Vamos tentar falar, então, nos últimos minutinhos que nos restam. Claro. Qual é o maior confronto que você percebe entre essas 4 gerações? De qual com qual? É bem nítido o confronto da geração X com a Y. Por quê? A Y, elas estão chegando agora a 30 anos, a essa idade. E a geração Y, a X está chegando, exatamente isso, a Y há 30 anos. E a X é 35 a 45 anos. Então, são bem próximas. E nas empresas, o que acontece? A geração Y fica questionando a geração X o tempo todo, assim, por que você não me passa informação? Você tem medo de mim?
eu quero aprender com você, você também pode aprender comigo. Porque lá no Baby Boomer já é um paizão, já adota, já entende. Então, o conflito acontece de uma maneira até muito mais suave. Quer dizer, a Y com o Baby Boomer não tem tanto conflito. Nem o problema a X, é Y com X. É Y com X. Entendi. Justamente porque a X, ela traz uma rigidez. Por quê? Porque ela foi obrigada a entrar mais cedo para o trabalho, ela casou mais cedo, ela teve mais responsabilidade, entendi. Ela viveu muito para o trabalho também. Ela é até chamada, às vezes, pejorativamente, de adultescente. A nossa intenção aqui, porque não vamos esgotar com a Adriana essas questões, é sensibilizar você, para que você que está vivendo esse conflito, seja a pessoa mais jovem ou a pessoa mais velha, para que você entenda que isso é natural. Existe aí um conflito de gerações e de culturas que não depende de você simplesmente querer ser diferente. Você vai precisar de se esforçar, como a Adriana disse. Portanto, tem dúvidas, manda para nós, seja pelo Twitter ou seja pela nossa página, pelo portal, através do link Contatos, que a Adriana vai te ajudar a entender melhor essa confusão toda. Combinado?